O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos, de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Olá, boa tarde. Seguimos conectados aqui na RM Vale TI 2021. Eu sou Vanessa Vantini, estou aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e esse é um evento que está sendo realizado totalmente de forma digital. Esses nossos encontros são nos painéis dos eventos. Esse painel agora é o último desta quarta-feira e você pode participar, mande a sua pergunta, esse é um espaço aberto, a ideia é a gente promover esse bate-papo, trazendo inovação, novas tecnologias, soluções para o seu negócio. Hoje, agora, nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre gêmeos digitais, a aplicação dessa tecnologia para aumentar a produtividade, reduzir custos e economizar recursos. Como vocês já devem estar acostumados, então esse nosso painel é virtual. Temos sempre um moderador aqui desse bate-papo, que dessa vez é o Alex Condor. Ele é engenheiro eletrônico com quase 30 anos de experiência na área, tem experiência internacional em projetos, é diretor responsável pelo planejamento e execução de produtos de negócios. É isso aí, uma boa tarde para vocês, muito obrigada pela presença. Passo a bola para você, Alex. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer uma discussão sobre gêmeos digitais, né? Digital Twin. É uma tecnologia absurdamente importante para a indústria 4.0. Eu diria que é a base, né? A gente, por exemplo, que trabalha com inteligência artificial para fazer análise de sistemas produtivos, né? A gente vive disso, vive de consumir a digitalização produtiva que a gente tem na ponta da língua, né? A gente está hoje aqui com 3 palestrantes sobre o assunto, o Myron da Siemens, né? O Gustavo da Simworks e o Francílio da Troia.
E é interessante que a aplicação pesada que se existe de Digital Twin, né, ela pode ser utilizada tanto em tempo de projeto, né, ou seja, a gente simular o que a gente vai fazer e com isso conseguir evitar muito custo de desenvolvimento e muito custo de produção e fabricação, né, tanto de equipamentos quanto do próprio produto. E a parte de Digital Twin em tempo de produção, que é justamente quando você já tem o produto sendo produzido, a parte digital dele sendo coletada e você podendo analisar o que você tem que ajustar em termos de equipamento ou de processo produtivo, né? A aplicação disso é muito voltada mesmo para a área, né, de trazer recurso, trazer benefício. Tanto é que uma coisa interessante aqui dos 3 palestrantes, 2, pelo menos pelo que eu estou vendo, são mecânicos, né? Ou seja, é justamente uma aplicação pesada de uma ferramenta eletrônica, mas aonde você tem o ganho é justamente no teu processo de fabricação ou de estruturação de equipamentos, né? Então, eu gostaria de começar aqui pelo nosso colega Myron, né, que é da Siemens. A Siemens se não foi a inventora, é um grande patrocinador de Digital Twin, não tem como a gente desvincular, falar de Digital Twin, né, de gêmeo digital e não falar de Siemens, e aí ele vai dar uma palhinha para a gente a respeito do desenvolvimento que a Siemens tem, o que a Siemens tem para oferecer em termos de tecnologia nesse aspecto. Fique à vontade, Myron. Obrigado, Alexi. Mais uma vez eu quero agradecer aí pela oportunidade. É a segunda vez que eu participo nesse esquema de debate, né, de painéis. E o meu objetivo é trazer um pouquinho da experiência aí da Siemens, né, da proposta de valor que ela entende, né, e aplica no mercado, né. Mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar essa discussão um pouco mais no âmbito técnico, eu diria, né? Ou seja, mostrar um pouquinho das aplicações do gêmeo digital, tá? E, para começar, eu gostaria de, primeiro, contextualizar, né, o que se trata o gêmeo digital. Então, o gêmeo digital nada mais é do que uma cópia virtual de um ativo físico, né? Onde ele vai integrar todos os dados, os modelos, né, todas as informações que esse ativo possui, né, e que são gerados durante todo o processo de engenharia, processo de comissionamento, toda a fase de simulações, né, operação e serviços. E o papel principal do gêmeo digital é justamente prever e otimizar o desempenho desse ativo físico em todos os seus aspectos, né, durante toda a cadeia de valor do desenvolvimento desses produtos. Tá? Seguindo aqui, né, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre algumas demandas, né, os drivers, né, de mercado que têm movimentado o mercado e que trazem aí uma importância muito grande. O gêmeo digital desempenha um papel muito importante para resolver esses problemas, né? Primeiro, com relação à velocidade, né, ou seja, a velocidade com que novas demandas dos clientes, novos produtos são solicitados no mercado, né? E a velocidade e a pressão com que esses novos produtos são solicitados para serem colocados no mercado. Depois eu destaco a flexibilidade, né? Ou seja, né, todo o preparo que é necessário para uma empresa, por exemplo, né, a flexibilidade para que ela consiga atender a essa velocidade, todos os diferentes setups, né, em curtos espaços de tempos que você precisa desenvolver para você colocar no mercado, né, de forma rápida esses produtos. E, claro, sem abrir mão da qualidade, né? Então, tudo isso sempre com uma qualidade excepcional, né? O cliente exige uma qualidade de um produto que é produzido de forma customizada, mas esse produto, no fim do dia, ele tem que ser produzido em massa, ele tem que ser produzido com muita velocidade, né? E também sem abrir mão da eficiência, né? Então, a gente tem que gastar menos energia, reduzir os nossos custos, né? E, sem contar, hoje em dia, toda a escassez de recursos que as empresas, em muitas situações, enfrentam. E, suportando tudo isso, a segurança, né? A segurança
principalmente hoje em relação à segurança cibernética, né, onde você precisa ter situações e ferramentas para você acomodar todos esses drivers, tá? E aí vem a pergunta, né? Como responder com antecedência as questões que podem trazer maior produtividade, né? Então, a gente encara aí uma série de perguntas, né, que pessoas do âmbito de projeto acabam se fazendo no momento em que estão trabalhando nos seus projetos, e é justamente aqui que o gêmeo digital, né, na minha visão, ele desempenha um papel muito importante, né? Porque você lança a mão desse recurso do gêmeo digital, né, da cópia digital do seu asset físico, para justamente começar a responder a esses questionamentos com antecedência. Bom, como que a gente enxerga isso, né? Vamos falar primeiro, por exemplo, do produto virtual, né? Então, o produto, nessa fase onde você começa a desenvolver o seu produto, onde você começa a criar, onde você começa a testar, onde você começa a simular o comportamento, né, do seu produto. Então, isso pode ser partes e peças, pode ser uma máquina, pode ser uma fábrica inteira, qualquer tipo de ativo, né? Pode ser um carro, pode ser um navio, pode ser um prédio, né? Pode ser, inclusive, até um pedaço do corpo humano. Hoje em dia, né, com ferramentas extremamente potentes, né, hoje é possível você fazer a construção de todos esses tipos de assets, tá? E aí, logo na sequência, né, quando você tem esse seu produto virtual definido, desenvolvido, testado, você também pode começar a pensar, por exemplo, em como você vai produzir esse seu produto, né? E aí a gente lança a mão dessas ferramentas também em ambiente virtual para você fazer o planejamento da sua produção virtual, né? Então, nessa fase é onde você consegue determinar, por exemplo, o desempenho de uma linha de produção, quais são os gargalos dessa linha de produção, qual o melhor layout que você precisa desenvolver para essa linha de produção, né? Eventualmente até treinar funcionários, né? Treinar toda uma equipe que vai trabalhar dentro dessa linha de produção. Então, o principal benefício, né, dessa ferramenta, você pode, em um ambiente virtual, você pode errar à vontade, né? É nesse ambiente onde você pode realmente colocar a sua imaginação para funcionar, é onde você pode errar e não vai haver custos, né? Com protótipos, por exemplo, né? Somente aprendizado, somente uma curva muito grande de aprendizado. Passada essa fase, a gente pode encarar, por exemplo, a parte real da produção, né? Onde você consegue implementar tudo aquilo que você desenvolveu previamente em ambiente virtual, porém com uma assertividade muito alta, né? Então, você reduz, por exemplo, tempos de comissionamento, você reduz erros, né, e que você poderia ter durante essa fase de comissionamento, e a velocidade com que você coloca em operação todos esses recursos, né, seja uma fábrica, um produto, é muito mais alta, né? Você coloca isso em operação de uma forma mais rápida e com uma assertividade muito alta, tá? Passada essa fase, nós entramos, né, a gente passa a entregar o produto, né? A gente entrega, de fato, o produto, né? Mas aqui é justamente onde nasce o gêmeo digital do desempenho, né, que a gente chama de gêmeo digital do desempenho. Então, nessa fase, você tem condições, né, de fazer a coleta de dados, de informações, onde você vai retroalimentar toda essa cadeia de valor, né, seja na produção, no produto virtual, na produção virtual, ou mesmo na produção real, e a partir dessa retroalimentação, você começa a gerar valor em toda a cadeia, né? Você começa a identificar pontos de melhorias, e é justamente aí onde você cria o closed loop, né? Muita gente já deve ter ouvido falar dessa palavra, desse jargão. Então, você tem uma malha fechada, onde, né, aquilo que realmente está acontecendo, você consegue verificar e comparar com aquilo que você previu nas fases de testes com o seu gêmeo digital, tá? Essa é a visão que nós temos, né, de uma cadeia de valor completa, e é a base para implementarmos o que a gente chama de Digital Enterprise, né?
Em volta de tudo isso, a gente possui uma plataforma de colaboração, né, que é muito importante também, porque é a partir dessa plataforma aonde você consegue fazer com que todas as informações sejam integradas horizontalmente, né, o que é fundamental para o perfeito desempenho de toda essa cadeia de valor de digitalização e para a implementação do Digital Enterprise. Então, isso possibilita que você flua com as informações, né, de uma caixinha para outra, de um ponto dessa cadeia de valor para o outro, com qualidade, né, de forma suave, rápida, sem perda de informações e, às vezes, sem você ficar tendo que repetir informações. Tá? E, para fechar essa integração, hoje é muito importante também a integração vertical, que é a integração da área de operação, né, do Operation Technology, com o IT, né, com Information Technology. Ou seja, para que essa informação consiga, de fato, navegar, né, de um chão de fábrica até as áreas de engenharia, esse tipo de integração hoje ele é fundamental. Né? E as tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado permitem que a gente faça isso de forma muito fluida, muito integrada. Então, a gente tem, por exemplo, o IoT, né, o Industry IoT, né, muitos dispositivos hoje todos preparados já para extrair informações do chão de fábrica, né, coletar essas informações, subir isso para um nível mais elevado. E aqui, de novo, muito importante também a parte de cibersegurança, né, cada vez mais a gente está entrando com essa conectividade dentro do chão de fábrica, né? E isso torna esse tema de cibersegurança muito relevante também, tá? Então, assim, dados antes não utilizados, né, por falta de tecnologia, agora se tornam possíveis, né? E, de novo, né, como que isso se relaciona com o gêmeo digital? É extremamente importante você coletar essas informações, retroalimentar os seus modelos digitais, né, os seus gêmeos digitais, para que vocês possam validar se as informações que foram previstas no momento da modelação digital são, de fato, aquilo que está acontecendo e, a partir daí, você determinar melhorias. Então, só para trazer alguns exemplos aqui para vocês, né, eu trouxe um primeiro deles aqui relacionado, por exemplo, ao comissionamento virtual. Tá? Então, em uma situação até um certo tempo atrás, nós tínhamos, né, todo um conceito de trabalho, toda uma sequência de trabalho, onde você tinha ali a conceituação, depois projeto e construção, depois projeto elétrico, depois automação, para depois você, de fato, ir ao chão de fábrica, ir à produção das suas peças, da sua máquina e assim por diante. Tá? E hoje em dia, com as ferramentas que nós temos disponíveis no mercado, e que, obviamente, a Siemens também fornece, você consegue trabalhar de forma conjunta, em paralelo. Ou seja, você consegue, ao mesmo tempo que você desenvolve um projeto mecânico, você também desenvolve um projeto elétrico, você também desenvolve um projeto eletroeletrônico. E você faz com que essas informações se comuniquem, né, de forma fluida ao mesmo tempo. E só depois que você tem todo esse modelo validado, é que você realmente passa para a produção, para o comissionamento, para realmente ir na parte física desse processo. Então, veja que você tem um ganho de tempo nesse tipo de processo para você colocar o seu produto no mercado, dentre outros benefícios. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Esse aqui, eu não sei se o som vai aparecer para vocês, mas não importa, né? Até porque eu vou fazendo alguns comentários aqui para vocês. Eu vou colocar o vídeo aqui para passar, e até melhor mesmo se não estiver saindo o som, tá? Basicamente é um cliente fabricante de máquinas, tá? Um cliente fabricante de máquinas de usinagem chamado Bjorg, aonde ele utiliza todo esse conceito de comissionamento virtual para o desenvolvimento das máquinas que eles fazem, né? Então, veja que a máquina que vocês enxergam aí nesse vídeo, ela foi 100% concebida em um ambiente digital antes mesmo de ela ser produzida, né? E aqui
alguns benefícios, né, que eu destaco com esse tipo de ferramenta. Então, você encurta o tempo, né, o que a gente chama de time to market, né, o tempo que você demoraria para colocar esse equipamento à disposição do seu cliente. Você consegue fazer testes em ambientes virtuais, né, economizando com protótipos, corrige falhas antes de iniciar o projeto real, o que vai te economizar muito dinheiro. Você faz a validação pelo cliente no ambiente virtual. Você pode fazer treinamentos antes mesmo da entrega desse produto para o seu cliente. Então, imagina você desenvolver uma máquina, né, e para você pegar a aprovação do seu cliente, você mostra essa máquina funcionando no ambiente virtual para ele. E detalhe, né, não só a máquina, como as peças, o processo que você vai executar com essa máquina, você mostra também para o seu cliente, né? E com uma precisão altíssima, né? Com um grau de precisão muito elevado, o que aumenta, por exemplo, a confiança por parte do cliente que vai receber esse tipo de máquina. Então, antes mesmo, outro exemplo, né? Antes mesmo do cliente receber essa máquina no seu chão de fábrica, ele já pode iniciar trabalhos e definir processos de usinagem, por exemplo, treinamento para as pessoas que vão utilizar esse equipamento, né? Além de integrar esse gêmeo digital dessa máquina, por exemplo, num gêmeo digital mais amplo, que seria, por exemplo, o gêmeo digital da fábrica inteira, né? E aí ele vai conseguir, com esse pequeno gêmeo digital, simular, por exemplo, todo o desempenho da fábrica, né? Baseado na produtividade dessa máquina, tá? Se eu for aqui um pouco mais à frente, eu trouxe um outro exemplo, também de uma máquina de usinagem, mas olhando agora, de fato, para um processo em específico, né? Ou seja, um tipo de usinagem específico. Qual que é o grande benefício aqui, né? Você pode me falar, poxa, mas hoje nós temos ferramentas de CAM que também fazem esse tipo de simulação. É verdade, né? Mas nesse caso aqui, eu não tenho um simples CAM trabalhando, né? Eu tenho, primeiro, né, o sistema operacional, o kernel original do CNC, funcionando num ambiente virtual. Segundo lugar, eu tenho toda a parametrização dessa máquina, né, que foi desenvolvida para o ambiente real, funcionando no ambiente virtual. Então, né, eu já consegui juntar o kernel real do CNC mais o backup original da máquina. Então, eu tenho o meu gêmeo digital exato da máquina. E associado a isso, eu linko todo esse controle eletrônico à mecânica da máquina, que também está no ambiente virtual. Então, é exatamente aquilo que eu deveria produzir no mundo real com a máquina, eu já consigo fazer isso no mundo virtual. Tá? Esse é um segundo exemplo. Aqui eu trouxe uma simulação, para a gente sair um pouco do âmbito de máquinas, né? Aqui eu trouxe a simulação, por exemplo, de um ambiente, de um estoque, né? De um ambiente de armazém. Então, eu tenho, por exemplo, a simulação de todo o armazém, né? Eu consigo simular, por exemplo, os AGVs que vão circular por esse ambiente, né? Saber se eles vão trombar com alguma coisa ou não. Consigo simular, por exemplo, toda a parte ergonômica das pessoas que vão trabalhar nesse ambiente. E consigo simular, inclusive, a automação das máquinas ou dispositivos que vão estar dentro desse armazém. Detalhe, né? Isso tudo de forma integrada, né? Eu não faço uma simulação isolada de cada uma dessas etapas. Eu consigo sincronizar todas elas e a partir daí, de fato, definir um gêmeo digital mais holístico de toda a cadeia aí de sistema de armazém, tá? Seguindo um pouco mais à frente, né? Aqui eu trouxe um case de uma fábrica que foi uma fábrica de baterias, tá? Lá na Europa, que foi desenvolvida 100% digital. Então, antes mesmo, né, dessa fábrica iniciar a construção real, física, toda ela foi concebida em um ambiente virtual. Então, a velocidade com que essa fábrica foi construída, o nível de assertividade que ela foi construída, atingiram patamares altíssimos aí, trazendo grandes benefícios para o usuário final. Então, se a gente olhar para esta curva, né, a gente percebe o quê, né?
você tem, de fato, aí um custo um pouco mais elevado no início desse processo, né, onde você, em muitos casos, vai precisar adquirir aí custos de licença, né, você tem a curva de aprendizado para aquelas pessoas que estão trabalhando, né, que estão desenvolvendo os gêmeos digitais, né, mas ao longo do tempo, esse custo, ele vai caindo, ele vai sendo pago, né, pelo tempo, e os benefícios vão aumentando. Então, né, a economia de custos aí com protótipos virtuais, com testes extensivos, engenharia paralela, né, um rápido time to market, e você consegue criar novos modelos de negócios, novos serviços, treinamentos de operadores, né, a imagem de inovação que você passa para o mercado também é sensacional, tá? E para finalizar, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, abordando aí alguns segmentos, mas como eu falei, isso pode ser aplicado em diversos segmentos da indústria, né, não só da indústria, né, eu trouxe aqui um pouquinho mais o debate, aplicações mais orientadas e voltadas para a indústria, mas isso pode ser aplicado em vários âmbitos, na engenharia civil, né, e na área de medicina, os gêmeos digitais hoje realmente o gêmeo digital ele é uma ferramenta que veio para ficar, para facilitar a vida de quem precisa desse tipo de ferramenta. Com isso eu encerro aqui, né, foi uma rápida demonstração, espero ter conseguido passar um pouquinho aí da mensagem sobre os gêmeos digitais. E, Alexi, volto para você. Muito obrigado. Perfeito, Mário. Muito obrigado pela apresentação. A gente vai discutir lá no finzinho, mas eu só queria chamar a atenção de todo mundo que está assistindo, né? Para a gente ver que a gente tem que ter um foco na parte assim, do que a gente ganha utilizando esse tipo de tecnologia, mas a gente tem que estar muito atento como país e como região, né? Já que a RM Vale tem como objetivo fomentar negócios na região. Então, a gente enxerga aí pela apresentação do Myron que nós não temos opção, né, nós como país, de ficar fora dessa integração tecnológica. Que vocês vejam bem, uma fábrica que está sendo concebida lá na Alemanha, né, ela pode estar se envolvendo com um maquinário de vários países sendo projetados dessa maneira, como o Myron mostrou para a gente aqui. E depois, quando vier para uma fábrica aqui no Brasil, né, o próprio fornecedor, ou seja de máquina, ou seja de peças intermediárias, né, na cadeia produtiva, vai ter que estar seguindo a mesma linha de raciocínio, né, ou vai acabar ficando de fora. Então, é um tema para a gente dar uma olhadinha no final, de enxergar de forma forte essa parte de como a gente, como país, pode estar aproveitando isso para fomentar o nosso PIB. Próximo apresentador é o Gustavo, né? O Gustavo da Simworks vai apresentar para a gente a aplicação de gêmeo digital, né, na parte de estrutura computacional. Fique à vontade, Gustavo. Boa apresentação. Deixa eu ver. Obrigado, Alexi. Obrigado pela introdução aí. Então, a gente tem um histórico grande desenvolvendo simuladores. E ontem até assistindo uma apresentação com uma pessoa que me contrata aí há muito tempo. Pô, eu sempre fiz simulador, agora eu estou fazendo gêmeo digital. Pô, então tá bom, vamos fazer gêmeo digital. Então, mas eu acho que o conceito todo é muito mais o que o Myron tentou cobrir aí com toda essa abrangência que ele colocou na situação, na solução final. Eu acho que o papel da Simworks aí comparado com a Siemens, a gente é um equipador de gêmeos digitais, tá? A gente desenvolve subsistemas para esses gêmeos digitais. Nesse caso aqui eu vou apresentar uma solução que a gente tem para a CPFL, onde a gente gerou 3 gêmeos digitais de 3 barragens diferentes, tá? Então eu vou caminhando aqui na apresentação. A apresentação não está indo. Eu cliquei e ela não está indo. Tento de novo. Aí, agora sim.
Bom, a Simworks é uma empresa de P&D. A gente nasceu de um spin-off do Laboratório de Mecânica Computacional na Unicamp, na Engenharia Civil, de fato para tentar atender uma demanda da Embraer, aí de São José, não precisa de apresentação, a Embraer, onde a gente havia trabalhado na academia, num simulador, desenvolvimento de código CFD para a Embraer, e ao final desse projeto acadêmico, houve uma necessidade de uma empresa para tocar a manutenção de alguns códigos. E a gente abriu a empresa e, ao mesmo tempo, surgiram demandas na indústria de óleo e gás e a gente acabou direcionando nossos esforços para a indústria de óleo e gás, que eu acho que foi uma decisão acertada à época. A gente tem aí como um histórico de produtos fornecidos para óleo e gás acima de 10 ferramentas especialistas, que a gente chama. Eu digo que são softwares de engenharia, mas sem a complexidade de um método numérico, da parte de simulação numérica, simulação computacional, que é, eu diria, 85% do meu faturamento, que está aí no segundo ponto, que são esses 15 mais simuladores que a gente desenvolveu e está em operação para a Petrobras hoje. E utilizando também as nossas ferramentas como ferramenta para consultoria, a gente também tem atendido aí outras indústrias, automotiva, infraestrutura, telecom e por aí vai. Esses ícones aí do lado são alguns clientes que a gente atende, ou agora como empresa ou ainda como academia. Bom, se a gente fizer um raio-x das capacitações da Simworks, a gente tem aí essa coluna à esquerda e a gente aplica essa capacitação nessa coluna da direita. Eu sei que parece bastante indigesto, então, diminuindo um pouco o problema desse slide, a gente está focado nessa apresentação apenas aí na parte de métodos numéricos, principalmente elementos finitos, que é a base do nosso kernel computacional. E a gente vai estar falando de elasticidade, plasticidade e problemas acoplados. E a gente também conta com uma equipe de qualificação alta. Tá? A gente tem 70% do meu time com mestrado e metade do pessoal com PhD. Próximo slide. Se a gente tiver aqui um overview aí de todas as disciplinas com que a gente já se envolveu, a gente tem essa coluna da esquerda e aí no meio tem alguns ícones referentes às tecnologias. E o que a gente vai falar hoje são das barragens digitais, tá? Que é aí um contrato que a gente tem com a State Grid, que assumiu um contrato nosso com a CPFL. Então, vamos para o próximo. Bom, então esse é o título do projeto. Como funciona, né? A gente viu que o Myron apresentou uma série de recursos e sistemas para você integrar informações ao longo da construção, ao longo da operação, ao longo da concepção e tudo mais. Um dos subsistemas que a gente enxerga na parte de estrutura é a capacidade de identificar deslocamentos numa estrutura. Toda estrutura tem um deslocamento para ela poder trabalhar. Isso vem essa informação é bastante disponível hoje nos sensores que se instalam em estruturas. Então, se a gente tiver sensores de deslocamento numa estrutura, no caso aí a gente está vendo uma chaminé de condensação, resfriamento. Tá? A gente tem um sensor dizendo que parte da minha estrutura deslocou alguns centímetros e essa informação é boa, mas podia ser melhor. O que a gente faz para deixar essa informação melhor? A gente entrega essa informação para o meu kernel numérico, onde tem um modelo matemático da minha estrutura, que obedece às leis da física e da engenharia, e com essas informações de deslocamento, tipo de material com que eu construí a estrutura, esforços ao qual ela está sendo sobrecarregada, velocidade do vento que está batendo ali naquela chaminé e por aí vai, a gente consegue integrar uma solução que tem as informações de deslocamento, nesse caso aqui, alimentando isso no kernel numérico, onde a gente vai chegar no estado de tensões da minha estrutura. Então, eu saí de uma informação primitiva, que é o meu deslocamento, usei essa informação primitiva para elaborar em cima dela, enriquecer essa informação, e hoje eu tenho um estado de tensões. Então, eu sei, além da minha estrutura, que ela está deslocada de alguns centímetros, eu sei qual parte da estrutura está fazendo mais força para aguentar aquele deslocamento. Isso é de extrema valia para quem está monitorando obras ou estruturas cuja falha pode gerar grandes acidentes. Vocês viram aí os casos das barragens de rejeito
que vieram a colapso ao longo dos últimos anos aí no Brasil. São barragens totalmente diferentes, mas tecnologias como essa poderiam ser usadas. Tá? Então, essa formulação, esse modelo, essa técnica, essa metodologia é o que a gente está aplicando hoje nas barragens da CPFL, e aonde eu saio de deslocamentos apenas e eu tenho agora informações de deslocamentos mais tensões. E a parte principal que a gente precisa trabalhar nessa situação são as tensões, que são a informação que diz para a gente o estado de segurança de operação daquela barragem, tá? Daquela estrutura. Então, aqui a gente tem a barragem de Foz do Chapecó. Ela tem cerca de 800 megawatts de capacidade instalada, 40 metros de altura e uns... a qualidade do vídeo está ruim para mim aqui. Acredito que uns 200 metros de largura. Então, essa é uma foto da barragem com o gêmeo digital sobreposto sobre ela, e eu tenho o meu modelo matemático considerando todas as diferenças de material, tipo de construção, tipo de fundação para essa barragem. Aqui embaixo eu tenho a malha computacional da minha barragem. A primeira parte ali mais clara é a parte de concreto, a parte mais escura é a parte de enrocamento, uma parte de material e pedra acumulada e adensada. E a gente tem já, depois de processado, em alguns casos, uma figura com mapas de calores aí para deslocamento. Então, isso são, a cada instante, a cada atualização no sensor que eu tenho na minha barragem, eu rodo uma simulação e tenho o estado de tensões da minha barragem ao longo da operação. Da mesma maneira, eu tenho isso para a barragem de Campos Novos, uma barragem diferente, uma barragem mais alta, menos larga. Ela tem cerca de 200 metros de altura, em torno de 800 megawatts de capacidade instalada também, e ela tem também nosso modelo computacional implementado em cima dela, e a gente resolve a cada atualização nos sensores, a gente roda uma simulação e tem o estado de operação, o estado de tensão da barragem naquele instante. A mesma coisa para a barragem de 14 de julho, é uma barragem menor, é uma barragem de soleira livre. Não sei se vocês percebem, mas ela não tem o vertedouro com as comportas para você controlar o nível do reservatório, a montante, né, acima do rio. Então é uma barragem de soleira livre, conforme o reservatório enche, ele vaza por cima mesmo. É assim que funciona por projeto essa barragem. É uma barragem pequena em termos geométricos, mas de complexidade da malha e da solução ela é bastante complicada, até mais complicada que as outras, que são mais robustas. Prosseguindo, todo esse conceito de gêmeo digital do nosso elaboração de uma malha computacional, de um modelo numérico que represente a física estrutural das estruturas, isso tudo está equipado numa máquina robusta, e em cima dessa máquina robusta eu tenho um front-end web que está disponível para os gestores do ativo e para cada uma das barragens. Hoje a gente tem 3 barragens operando. Ele clica ali naqueles botões e vai ver os dados referentes àquelas barragens no instante que ele tem ali. Tá? O contrato ainda não acabou, então eu tenho alguma confidencialidade em cima dessas telas, então eu não posso mostrar muito, mas as que eu posso mostrar vão estar aqui. Tá? Também como exemplo, eu tenho aqui uma barragem da configuração dos sensores na barragem de 14 de julho. Cada ponto daquele ali eu tenho o equivalente ponto da minha malha digital, e a leitura que eu tenho no objeto real, eu transfiro para o meu modelo digital, eu uso como input também o nível do reservatório, que é o que solicita na parede da barragem, faço o processamento e a cada atualização que eu tenho de um sensor desse, eu atualizo essa informação. A solução conta também com um módulo de visualização científica, onde nessa janela que vocês estão vendo à direita inferior, a gente consegue dar zoom, cortar, rodar, manipular, navegar sobre a estrutura, voar sobre a estrutura, como se estivesse fazendo uma visualização científica. A gente põe também a disponibilidade de você fazer o download dessa informação, todo esse pós-processamento, para você poder abrir numa outra aplicação na sua máquina, uma aplicação mais robusta, caso você queira fazer uma análise um pouco mais detalhada de algum ponto da estrutura, como a gente tem aqui nesse slide. Então, a gente pegou aquela informação, baixou na máquina, fez o download da informação, e utilizando uma aplicação que roda no seu PC, a gente consegue fazer análises mais detalhadas aí. Nesse caso, a gente está vendo a variação das tensões verticais ao longo da cota, das tensões horizontais ao longo da cota vertical,
como que a estrutura está respondendo a uma atual taxa de solicitação, quais são os pontos, os valores operacionais daquela atenção naquele instante. Tá? E eu acho que, por último, aí, o que a gente, apenas tentando entregar para o público, aí, onde que a gente vê valor, como é que a gente tem percebido a leitura que a CPFL faz dessa solução, como é que eles têm usado essa solução. Bom, primeiro de tudo é a segurança, o quesito segurança de barragens hoje está obviamente é de extrema importância. Então, com uma solução dessa, a gente tem esses ativos sendo monitorados 24/7, a instalação de pequenos alarmes para níveis não aceitáveis de tensões na estrutura é de uma trivialidade que não tem nem graça. Então, se eu tiver algum ponto da minha estrutura onde eu excedo um nível de tensão que está fora da minha especificação de projeto, eu posso gerar um e-mail para o gestor, para que ele tome a ação necessária, e por aí vai. Além dessa operação, desse monitoramento da operação, eu percebo que a CPFL usa também como validação de cenários. Imagina que tem uma cheia esperada para daqui uma semana, porque tem muita chuva a montante no rio, então vai chegar uma cheia razoável aqui. Qual vai ser o nível do reservatório naquele instante? Quão rápido vai subir esse reservatório? Todos esses cenários podem ser testados no modelo antes que de fato a cheia chegue na barragem, de maneira que você pode propor diferenças, contingências potenciais para eventuais casos críticos que venham a ocorrer com esse cenário previsto, e que tipo de operação eu posso elaborar para a minha abertura dos meus vertedouros, de maneira que eu mantenha o nível no reservatório de um nível seguro, e por aí vai. Eu acho que é assim que eu percebo o ganho de segurança, o valor que a CPFL tem enxergado na solução que a gente desenvolveu em conjunto aí, tá? Eu acho que é isso. Essa era a minha apresentação, isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado de novo aí, pessoal da RM Vale, pelo convite. Prazer estar aqui. É sempre bom poder compartilhar nosso trabalho. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado pela tua apresentação. Gostaria de chamar a atenção, né, do público, no sentido da gente enxergar, né, que Digital Twin ou GEM Digital não é só instrumentação. A gente não está falando de colocar sensores em algum lugar e fazer a coleta. A parte onde acontece a mágica, né, na nossa visão, onde você consegue extrair o valor, é nesse tipo de aplicação que o Gustavo mostrou. É todo o cálculo, toda a análise que é feita em cima disso para transformar dados brutos em informações relevantes para quem está gerenciando um determinado ativo ou está fazendo um determinado estudo, né? O carregar o piano é justamente isso, é transformar o que o Gustavo mostrou de você ter um sensor que não quer dizer nada quando um leigo está olhando, ou mesmo que ele consiga identificar isso, ele consiga entender, mas um é uma coisa, agora milhares ao mesmo tempo não tem cabeça de ser humano que consiga processar isso, né? Aí entra essa parte do GEM Digital, que é justamente você fazer a modelagem e entregar o valor pronto para o cliente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alex. Parabéns pelo trabalho. Legal. Bom, a gente vai agora com o Francílio, né? O Francílio aí já é um amigo de longa data, né, Francílio? Francílio da Troia, né? Ele vai apresentar para a gente as aplicações que a Troia faz usando o GEM Digital, né, tanto na área estrutural como na área de melhoria de processo, onde o Francílio atua de forma bastante forte aí. Fique à vontade, Francílio, boa apresentação para você. Bom, boa tarde a todos, obrigado, Alexi. Eu vou tentar explicar um pouquinho, né, do que a gente está tentando fazer, o que a gente já vem fazendo há algum tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Francílio. Eu sou CEO da Troia, CEO e fundador da Troia, que é uma empresa do ramo aeronáutico. A gente começou no ramo aeronáutico, mas a gente trabalha em outros setores, como eu vou falar daqui a pouco.
Eu montei a empresa em 2001, né? Eu faço parte do conselho do Parque Tecnológico. Eu trabalhei 15 anos na Embraer antes de tentar começar a minha empresa, né? Hoje eu faço parte do grupo AKR, é um grupo grande aqui da região de engenharia, onde a gente tem como sócio a Saab, e a gente trabalha muito com a Embraer, os parceiros da Embraer aqui e para algumas empresas do exterior. A gente teve experiência de trabalho, né, já com Embraer, Boeing, Airbus, Bombardier. Trabalhamos bastante quando vieram os parceiros da Embraer para o Brasil, tipo Kawasaki, Boeing, Kawasaki, a Air Nova, Sonacá, Latecoer, né, e agora a Saab, o ano passado, começou a se instalar em São Bernardo, a gente está fazendo a linha deles. Nós trabalhamos no setor aeroespacial, automotivo, óleo e gás, mineração, defesa e energia eólica, né? Eu queria agradecer a possibilidade de estar participando aqui e compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, né? Eu vou mostrar alguns cases que a gente tem participado com clientes e algumas iniciativas internas, né, que já desde 2012, 2013, a gente vem caminhando e implementando na empresa. Eu vou... Aqui, nossa empresa é uma indústria, então a gente vende máquinas e equipamentos. A gente tem que fazer desde projeto até a entrega de um equipamento. É muito o que o Maire comentou. A gente praticamente o dia a dia nosso. E como é uma área que a gente tem um risco muito alto, né? Porque os prazos são curtos, a concorrência é grande, a gente tem que se reinventar a cada dia para poder ser competitivo tanto em custos como em tecnologia, para não se defasar do mercado e para poder concorrer com as empresas que vêm de fora. Então, sempre nesse período, eu fui pensando como é que eu ia melhorar a eficiência da empresa, né? Então, a gente começa controlando desde a parte das vendas, né? Então, na área das vendas, a gente pode usar muita computação nas nuvens e Big Data para ter informações sobre os clientes. Opa, deixa eu voltar aqui. E a gente faz toda a gestão comercial, de contato com o cliente, de oportunidade de mercado, de cotações que a gente envia e tem normalmente reuniões mensais ou semanais de controle das vendas. Na parte de vendas e na parte de planejamento, nós usamos internet das coisas, a parte do GM digital para poder planejar a fábrica. A gente tem começado alguma coisa de sensoriamento das peças, então tem geolocalização, sensores para poder estar controlando isso. Eu já estive conversando muito com a Alexi nisso daí. Hoje na fábrica, como a gente não está dando um passo maior que a perna, a gente começou a sensoriar com o código de barras, né? E a ideia, o próximo passo, são implementar os sensores. Então a gente tem tanto o rastreamento das peças como o monitoramento físico. Na área de engenharia, a gente está utilizando a parte de realidade virtual, né? A gente faz um projeto em 3D, o software que a gente usa para projeto é o CATIA, né? E normalmente o cliente aprova isso em algumas fases de projeto, ele vem, solicita um equipamento que ele vai ter que usar na produção, mas quando você olha esse equipamento na tela do computador, algumas pessoas têm dificuldade de ter noção do tamanho, se vai ter acesso para trabalhar. Então, com a realidade virtual, a gente consegue tocar no equipamento, consegue ver o acesso, você consegue ver a altura, você consegue girar, fazer várias coisas e poder ter facilidade do seu cliente entender e poder aprovar o projeto.
Na parte de compras, a gente também tem a parte de computação nas nuvens e geolocalização. A gente faz monitoramento do que a gente subcontrata e está em fabricação, às vezes, em alguns fornecedores. E na fabricação, onde é o maior volume de serviço, a gente tem uma maior abrangência de coisas. Algumas coisas a gente está implementando e algumas coisas é visão de futuro, como geocredenciamento. Aqui na Caera a gente está fazendo um software de reconhecimento facial, onde a gente imagina que pode ser usado tanto no acesso da empresa, como na parte de controle de acesso à produção ou áreas restritas. Então a gente também tem a parte de localização de peça, monitoramento de peças, e a parte do gêmeo digital para a gente ver e monitorar como estão andando e a evolução de produtividade de cada célula nossa de fabricação e montagem. E no último setor que a gente tem, que é a nossa parte de montagem, a gente pode usar realidade aumentada, né? Robôs colaborativos, também essas duas coisas são a visão de futuro nossa. Hoje a geolocalização de peças já está implementada e está correndo bem. E também o controle de apontamento de mão de obra, né, que é uma dor de cabeça hoje para o empresário, é saber o seguinte: o que meu funcionário produziu durante o dia? Né? A gente quer saber o seguinte: uma pessoa está dentro da empresa para produzir 8 horas por dia. A gente está conseguindo ter essa eficiência? É muito difícil hoje a empresa que tem isso na ponta do lápis, né? Então, a gente está evoluindo cada vez mais para não depender do operador ter que digitar no que ele trabalhou, quanto tempo ele trabalhou, e também para não ser nada que force o operador a trabalhar mais do que precisa. Desde que você tenha bem planejada a produção e tenha um bom acompanhamento, fica bom para a empresa que consegue produzir o que está querendo dentro do tempo estimado, como o próprio operador ter tranquilidade, não se estressar, não estar cansado, não sofrer pressão de serviço. Tá? Como eu falei para vocês, em 2014 a gente começou isso com um papelzinho na parede, onde a gente colocava qual que é o nosso planejamento anual, o planejamento do mês e o planejamento da semana, com a foto dos equipamentos que estavam sendo produzidos, né, o que estava no setor de projetos, como é que estava a evolução, o que estava indo para a parte de planejamento, e a gente começou a gerar visibilidade da empresa na parede com post-it, né? Isso foi ganhando corpo. Hoje em dia a gente usa um software que chama Power BI, que é integrado com o nosso software de gestão, né, para gerar visibilidades, né? Hoje a gente, desde a área de comercial, como eu mostrei, até a área de entrega, a gente tem várias visibilidades que eu vou estar mostrando agora. Eu vou mostrar alguns cases que a gente está fazendo com clientes e aí eu volto na parte operacional interna. Aqui a gente foi um case de um cliente da área aeronáutica, né? Nós estamos simulando uma produção de um caixão de asa, por exemplo, onde nós vamos estar pensando nas peças, na sequência de montagem. A ideia é que a gente use esse arquivo eletronicamente para validar e vamos simular virtualmente como a gente montaria. Então a ideia é você chama uma pessoa da área de processo, uma pessoa da área de produção, o engenheiro que projetou a peça, né, o engenheiro que projetou o equipamento que vai ser montado, e você simula essa sequência de montagem integrando todas as áreas. Você pode ter a área da parte de infraestrutura da empresa para ver iluminação, entrada de ar, ponto de elétrica, tudo que você vai precisar em volta para o operador ter melhor condição de trabalho. Então, a ideia é a gente treina esses operadores com a sequência na realidade virtual. Ele faz todo o movimento de peça, tudo com realidade virtual, com óculos em ambiente não real, né? E depois
a gente valida isso sensoriando a célula, sabendo todos os movimentos e os tempos, né, estimados para cada ciclo de montagem, e valida. E após isso, a gente começa a medição. Aí nós vamos medir se o tempo que a gente fez na realidade virtual e o que está sendo feito na prática estão coerentes, e o que a gente tem que fazer para melhorar isso daí. Aí é um ciclo que a gente vai ter que vai e volta até a gente ter essa melhoria contínua e ganhar tempo e evolução nos processos. Esse outro case, a gente fez uma empresa de embalagens, né, onde eles tinham uma grande movimentação de peças, e a gente acabou simulando, porque eles já não tinham mais área no hangar, né? A gente fez uma simulação de paletização, então a gente implementou robôs na saída das máquinas, e esses robôs substituíram os operadores que faziam movimentações manuais. Então, isso aqui a gente teve a economia tanto de área como de tempo de operador. Esse foi um tipo de serviço que a gente fez a simulação como prestação de serviço. Esse outro serviço é uma grande empresa fabricante de lentes de óculos. Ela tem uma fileira de máquinas onde ela entra para usinar. A primeira fase é usinar as lentes, e a segunda etapa ela faz polimento, e depois ela manda para a parte de acabamento e inspeção. Mas nós fizemos toda a simulação virtualmente no software do Myron, que é da Siemens. A gente fez um balanceamento de linha, né? Essas peças eram carregadas manualmente de uma máquina para outra, com vários operadores. A gente colocou um sistema de esteira, que fica, essa esteira oval que está no meio, ela funciona como uma esteira de aeroporto, que carrega as malas. Então a gente consegue distribuir e equilibrar o volume de cada polidora que está recebendo a máquina das máquinas de usinagem. O aumento de produtividade desse cliente foi algo em torno de 30%. Tá? Bom, voltando na parte nossa aqui interna, isso aqui é um exemplo que a gente usa, aqui são números fictícios, né? Mas a gente está exemplificando uma visibilidade do que a gente vendeu no mês a mês, as entregas, né? E a gente coloca em amarelo itens que a gente acha que tem risco, pelo prazo, ou por falta de informação, ou por alguma falta de matéria-prima, em amarelo. Em vermelho, coisa que tem risco muito alto, e a gente talvez tenha até que renegociar com o cliente, ou ver alternativas para cumprir prazo. Se você clica na barrinha do mês, ele abre uma cascata com item a item, com seu valor e a foto, né, para todo mundo que estiver acompanhando a evolução saber do que está sendo tratado. Então, isso substituiu todos aqueles papeizinhos que eu mostrei para vocês no slide anterior. É uma evolução que está funcionando muito bem. A gente tem o controle de custos, qual é a previsão de gasto e qual o gasto até hoje, online, né? Então, é um item que está andando, e a gente está conseguindo evoluir bem com o sistema de controle de custos também. Eu peguei como exemplo aqui, seleciono um mês, e nesse mês eu tenho várias barrinhas, cada barrinha é um equipamento que eu estou fazendo, e no final da barra é a data de entrega. A gente vai medindo a evolução, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que um conceito como isso é uma máquina para um cliente que fabrica portas para aeronaves. Essa máquina trabalha em frente a um robô, né, onde faz toda a furação dessa porta e montagem. Eu vou explodir e vou fazer agora todo o ciclo dele dentro da empresa. Então, isso daqui, quando a gente começa equipamento, a gente faz um pré-projeto, desmembra isso em sub-etapas, que são etapas que a gente deverá controlar. Após isso aqui, a gente define as quebras do produto e especialidades.
Aqui a gente chama de SC, é um subconjunto, 1 e 2 são partes de estrutura soldada, né? O subconjunto 3 é um conjunto que é um bloco de alumínio, o subconjunto 7 à esquerda abaixo é a parte de automação, onde tem fio elétrico, toda a parte de controle e automação do item. Então, basicamente, qualquer produto que você vai fazer é como se fosse uma casa. Tem o telhado, tem a parede, tem a janela, e você tem que pensar como que você vai fazer. Hoje, a gente toca 150, 200 equipamentos em paralelo a cada mês. Então, eles vão entrando, vão saindo, e a gente vai fazendo todas essas quebras. Um equipamento desse deve ter mais ou menos umas 5.000 peças dentro dele que a gente tem que controlar. Prazo de compra, junta tudo e entrega. Aqui a gente tem, após esse desmembramento, a gente cria um MS Project com os ciclos e as fases esperados de cada um para poder atender o cliente na sua data de entrega. A primeira fase é tudo que envolve a parte de engenharia. Isso, a gente vai desenhar, vai validar as fases de engenharia, vai validar com o cliente se isso é o que ele comprou, para a gente poder startar a compra de matéria-prima e início de fabricação. Embaixo, com esses quadradinhos azuis e vermelhos, é o nosso controle por pessoa de quantas horas por dia está sendo usada para poder projetar esse equipamento. Esse e os outros que estão em paralelo. Após a fase de engenharia, nós vamos definir como que vai ser feito. O que a gente vai conseguir absorver internamente, a gente tem que fazer a avaliação de carga dos setores dentro da empresa e ver se a gente vai ter carga para poder fazer interno ou se a gente tem necessidade de fazer parte externo, subcontratando um parceiro, fornecedor. A gente define, então, essa fase que a gente chama de make or buy e define o delineamento do processo. Após essa parte do processo, a gente tem o nosso setor de compras, onde a gente define, negocia, bota pedido de compras, e a gente tem todo o controle, também a gestão das datas, da evolução dos fornecedores e o controle para poder receber e não estar atrapalhando a nossa data de entrega. E em paralelo, que a gente está comprando matéria-prima, está comprando peça, a gente internamente também vai estar recebendo essas peças e vai estar planejando a evolução e acompanhando a evolução interna na fábrica. Essa é uma foto interna da nossa empresa. Então aqui a gente tem a imagem real e hoje a gente tem toda a planta desenhada virtualmente, né? E a gente tem a comparação, do mesmo jeito que foi falado na palestra anterior, a comparação do virtual com o real, onde a gente tem um software que a gente também tem os setores desenhados e dentro dele a gente vai estar podendo controlar todos os inputs da área. Tá? Onde a gente vai fazer o monitoramento físico desde recebimento, quando chegam as compras, se você olhar, é um exemplo de uma lista de peças de um equipamento e o flagzinho verde na direita quer dizer que a peça chegou. Isso nos gera vários relatórios dentro do sistema. A gente recebe a peça, cada uma tem uma etiqueta com código de barras, que está linkado a uma ordem de serviço com código de barras. Isso também tem o software que gera a visibilidade do que está em cada prateleira e a sequência semanal ou diária do que está sendo feito. Após a fabricação, aí a gente usina. Após a usinagem, essa peça vai para a inspeção. A gente também tem prateleiras na inspeção, onde a gente controla a fila e sequência. Após o término da inspeção,
validado, ela vai para o almoxerifado, onde a gente vai estar montando os kits dos subconjuntos que a gente tinha planejado lá atrás. E a gente vai, no próximo passo, enviar esses kits para células de montagem. Então a gente monta o kit de subconjuntos na prateleira para o montador fazer a montagem final. Antigamente a gente tinha nessa etapa muito problema de desvio de peça, de perda de peça, e a gente tem que correr, fazer peça em cima da hora que extraviou, foi montado em outro item. Então hoje a gente tem rastreabilidade desde o início até o final, até a entrega para o cliente. E no final a gente tem o equipamento montado, validado e aprovado pelo cliente que vem para receber isso aqui, e também depois a gente faz a validação em loco dentro do próprio cliente. Bom, tudo isso a gente vem já há quase 10 anos evoluindo. A gente tem usado vários softwares, foi bem colocada a posição que eu vi do Mairo, que estava anteriormente, e a outra palestra também, acho que tem muito a ver. Acho que o Alexi tem me ajudado bastante também em várias soluções que a gente tem discutido, né? E basicamente era isso que a gente estava querendo mostrar. Beleza, Francílio. Muito obrigado pela apresentação. A gente acabou estourando um pouquinho o tempo, a gente pede desculpas para vocês. Porque o tema é interessante, né? E só para fazer um comentário, né, fechando tudo que a gente viu a parte de tecnologia muito pesada para aplicação de coleta do gêmeo digital ali com o Mairo. Vimos a parte de aplicação da inteligência para transformar esses dados em valor para a indústria, para o cliente. E vimos aqui com o Francílio a aplicação numa indústria real, né, que serve tanto como um cliente final quanto um intermediário. Volto a repetir, né, é uma baita de uma oportunidade para o país aproveitar essa integração tecnológica, né, porque, infelizmente, o tempo, ou felizmente, melhor dizendo, né, de mão de obra barata e isenção fiscal ficou para trás, né? Hoje, o que os grandes conglomerados estão procurando é justamente eficiência produtiva e tecnologia aplicada, né? E aí a parte de digital twin, de gêmeo digital, pode entrar com muita força para melhorar a eficiência industrial, melhorar a eficiência de produtos e principalmente melhorar a eficiência do supply chain, né, da cadeia de valor. Beleza? Gostaria de chamar a nossa apresentadora novamente. É isso aí, o tempo passou rapidinho, fluiu esse bate-papo. Infelizmente, a gente não conseguiu responder as perguntas agora durante o painel, mas isso não vai ser um problema. Essas perguntas serão encaminhadas aqui para os nossos participantes. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi o nosso último painel desse segundo dia de RM Vale TI 2021. Temos mais 2 dias ainda pela frente. Hoje a gente falou um pouquinho aí dessa área de indústria 4.0, projetos e tecnologias na área de TI. Amanhã tem muito mais. A gente vai entrar nesse tópico agora de varejo, algumas tendências, algumas novidades para essa área. Vamos falar um pouquinho também de acessibilidade digital, inteligência artificial. Então eu espero você amanhã. Inclusive, ainda é possível fazer a inscrição no evento. Esse evento é online e ele é de graça. Então é acessível para todos. Qualquer lugar aí, qualquer cantinho, você consegue se conectar e acompanhar esses painéis que ainda serão realizados nessa na quinta e na sexta-feira. Hoje, quarta-feira, estamos encerrando as atividades. Foi um dia muito rico, com muita troca aí de informações, contatos. Foi muito bom estar com você aqui e amanhã eu também vou estar te esperando. 9 horas da manhã começam os nossos painéis. Um bom descanso e até amanhã.
Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.